Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita e neste momento nós pedimos a todos que fechem levemente os seus olhos e concentrem-se naquilo que aqui veio buscar, principalmente a paz interior, aquela energia, força para seguir a nossa jornada. Todos temos dificuldades, isso nós sabemos, mas se tivermos fé, coragem, com certeza todos vamos superar esses fardos que muitas vezes pesam em nossas costas. Não vamos desanimar. O Pai não quer que nenhum filho sofra. Apenas temos as nossas provas. E com certeza, com fé e esperança, nós vamos vencê-las. Vamos nos sentir tranquilos neste momento, abrir nossa mente e o coração, para que os bons espíritos nos assistam e nos deem a energia necessária para que nós possamos seguir essa nossa jornada. E com certeza que ao retornar aos seus lares, todos estarão melhores de quando aqui chegaram. E que assim seja. Assim seja. Obrigado. Boa noite, mais uma vez, meus amigos. Então, o tema que me toca na noite de hoje, na doutrina, na exposição doutrinária, é um tema meio delicado. Ele foi escolhido pela área da família, se chama Cuidando da Criança Ferida. Então, eu gostaria de iniciar essa exposição com uma passagem do Evangelho, né, que foi dita por Marcos, se encontra no capítulo 10, de versículo 13 a 16. Então, os apóstolos estavam ali reunidos juntamente com Jesus, e vieram algumas crianças de encontro ao Mestre. E quando essas crianças chegaram ali de encontro ao Mestre, elas foram duramente reprimidas pelos seus apóstolos, que impediram que elas se aproximassem do Mestre. Então, naquele momento, o Mestre, vendo aquela atitude, ele repreendeu firmemente seus apóstolos e lhes disse: deixai vir a mim as minhas crianças. Isso tem uma conotação muito interessante. Porque vocês imaginem que naquela época, se hoje, com todo o avanço da psicologia, com todo o avanço da psicanálise, né, dos estudos, do comportamento, nós ainda temos muita dificuldade em lidar com as crianças. Vocês imaginem há 2000 anos, aqueles espíritos embrutecidos, aqueles espíritos primitivos. Não tinha a menor ideia, não tinha o menor tato para lidar com as crianças. Até mesmo porque eles não sabiam da importância que era ser criança. Que ainda é ser criança. Porque, como diria o espírito instrutor de André Luiz, quando estava preparando a reencarnação de Segismundo, ele afirmou o seguinte, ele diz: é necessário ser criança para um dia aprender a ser homem. Então ele fala para nós o seguinte, da importância da infância. O quão importante ela é. O quão importante é o cuidado com as nossas crianças. Devemos lembrar sempre que o lar é onde nós recebemos, é o lugar de entrada daqueles espíritos reencarnantes. É onde nós estaremos abrindo os nossos corações para receber aquele ser que volta à carne com a tarefa de se redimir, de se melhorar, de resgatar, ou até mesmo com uma nobre missão. O lar, ele vai ser sempre a entrada desse espírito reencarnante. Então, meus amigos, com base nisso, nós já começamos a pensar a importância que tem os pais na educação, na construção psíquica dessas crianças. Porque, como afirma os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, eles afirmam o seguinte, que Deus irá pedir contas, prestação do que fizeste com os filhos os quais ele vos confiaste.
Estejam certos disso. Então, a gente tem que lembrar que quando nós produzimos um corpo, nós estamos produzindo um corpo para receber um espírito que vem do espaço. E o espírito, ele é único. Nós somos obras únicas. No universo inteiro não existe nenhum espírito igual a nós. Porque Deus criou cada um diferente. E assim nós seguimos a nossa jornada. Então muitas vezes nós dizemos, eu criei o meu filho dessa forma, olhando a criação que o meu irmão, que o meu vizinho, o meu amigo está tendo dentro do lar dele. E eu tento às vezes comparar isso. Mas quem sou eu para comparar alguma criação? Os espíritos, eles nascem com a sua individualidade. Eles trazem uma carga pretérita de suas sucessivas vidas que ali tiveram. Por isso, então, a nobre missão dos pais, que eles têm até os 7 anos de idade, de identificar e já ir moldando as suas má tendências. Porque às vezes o espírito, mesmo no berço, aquela criança, ela já demonstra as suas más tendências. E os pais devem, de forma amorosa e firme, combater essas más tendências. Ajudar a moldar aquele espírito e preparar ele para que seja um cidadão, um homem de bem. Essa é a tarefa dos pais. Preparar os filhos para um dia serem homens de bem. E não é fácil. É difícil. Até mesmo porque nós sabemos que dentro do lar nós encontramos os mais duros e os mais difíceis resgates. Seja com os nossos cônjuges, seja com nossos irmãos, com os nossos pais. Ali, naquele seio familiar, muitas vezes pode estar reencarnando o meu algoz do passado, que chega até mim, ao meu colo, como um filho, com a missão do amor paterno ou o amor materno de quebrar esse ranço, esse ódio. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque é difícil. E se fosse fácil, nós não teríamos a necessidade da encarnação. E através da encarnação, reencarnarmos sucessivamente. Então, meus amigos, o ato de nascer, ele traz um propósito superior. O propósito do melhoramento. Esse é o propósito, e esse melhoramento ele começa dentro do lar. Então, toda criança que começa a caminhar na sua jornada durante o seu período de infância, ele recebe muitos inputs, ele recebe muitos exemplos. E a gente se pergunta, quais são os exemplos? Como é que eu estou tratando a minha criança? Como é que eu estou tratando o meu filho? Como é que eu estou preparando essa criança para ser um adulto, um homem de bem? Essa criança, em algumas situações, ela pode ser mais peralta, ela pode ser, às vezes, inconveniente, porque dependendo da situação, dependendo do momento, as crianças são sim inconvenientes, mas inconvenientes para os adultos, porque talvez aquela atitude, aquela postura não esteja de acordo com aquilo que eu penso que seja o correto. E como é que eu me dirijo a essa criança? Eu me dirijo de uma forma carinhosa, amorosa, respeitosa? Ou eu me dirijo de uma forma bruta, ríspida, ou às vezes até mesmo agredindo-a fisicamente?
Como é que eu me dirijo? Então, independentemente dessa atitude da criança, pessoal, eu não estou dizendo que a criança não deve ser corrigida, que a criança não deve ser pontuada. Não. Mas aqui eu estou abordando a forma como nós vamos praticar essa correção. Como é que nós vamos conduzir essa situação com o espírito? Então, a maior dor de uma criança é quando ela se sente rejeitada. Quando essa criança ela se sente rejeitada pelo pai ou pela mãe. Então, no momento que eu vou reprimir essa criança, eu digo para ela: se você continuar fazendo isso, eu não gosto mais de você. Qual o sinal? Qual a mensagem que você está passando para essa criança? Que está ali, que te olha como teu pai ou como tua mãe, e ela sabe que depende exclusivamente de você para ser alimentada, para ser vestida, para seguir a sua vida, porque ela está ainda em tenra idade. Qual que é a mensagem que você passou para essa criança? Você está passando uma mensagem da seguinte forma: pare com isso, porque eu vou deixar de gostar de você. Então você está condicionando o comportamento dessa criança a um afeto. E essa criança, com medo de perder o afeto do pai, ela obedece. Ela para com esse comportamento. Se ela bate no irmão na frente dos pais, ela para de bater na frente dos pais, mas ela vai continuar batendo no irmão pelas costas, porque ela não quer que o pai veja. Porque se o pai vê, ele vai perder o amor dele, né? Então eu deixo de fazer na frente e eu continuo fazendo nas costas. Por quê? Porque eu não corrigi aquele ato. Eu não fui duro, eu não fui firme com aquela criança em dizer: você não pode agredir o seu irmão. Você não pode fazer tal coisa porque você pode se machucar ou você pode machucar uma outra pessoa. Não. Eu não ensinei, eu não eduquei ela. Eu apenas condicionei a ação dela ao meu amor. Aí você imagina o tipo de relacionamento que essa criança vai introjetando. E o tipo de relacionamento que essa criança talvez vai ter na vida adulta. Com certeza, ela vai ter uma relação, muito provavelmente, de submissão. Ela vai fazer tudo aquilo que o companheiro ou a companheira dela quer que faça, com medo de perder aquele companheiro. E aí se formam as relações, as parcerias tóxicas que a gente vê todos os dias, que nós temos em nosso meio, que nós temos exemplos que não faltam para isso. Então, esse processo de condicionar o amor, ele é muito precário, ele é muito frágil. Nós precisamos, meus amigos, mostrar, educar pelo exemplo. O exemplo ele educa, mas os bons exemplos. Porque dentro de um lar também se tem péssimos exemplos. Péssimos exemplos de pai, péssimos exemplos de mãe. Então a educação, ela não pode ser condicionada a amor. Ela tem que ser mostrada de forma realista para essa criança. Atitudes de violência, de xingamento. Como é que a criança, uma criança de 3, 4 anos de idade recebe isso? Você está falando demais, cale a sua boca. Você não agrediu fisicamente essa criança. Mas pensa você dizer para ela, cale a sua boca. Quando você diz isso para uma criança, você está tolhindo ela, talvez, da sua capacidade argumentativa, de discordância.
E aí vou formar talvez, pode ser que no decorrer da fase adolescente ou no início da sua fase adulta, ela consiga cicatrizar isso de uma forma ou de outra, através de uma ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo. Mas, provavelmente, a gente vai estar formando um adulto medroso, que tem medo de debater, que esse adulto que vai ouvir e vai aceitar até mesmo as coisas mais descabidas de forma calada. Porque quando ele era criança, ele não aprendeu a debater. Ele só via, cale a sua boca. Você não tem direito, não fale. E jamais foi trocada uma ideia, uma discussão. Você não fomentou isso na criança. Então como é que você espera que esse adulto chegue ali, um adulto que pense, um adulto que questione, que interpõe as suas ideias? Vai ser difícil, porque são traumas. Então tudo isso, nós vamos o quê? Nós vamos criando a nossa criança interna. Nós já não ouvimos falar que todos nós somos criança, que todos nós temos uma criança? Então é justamente essa criança que a psicologia, que a psicanálise fala. Que a forma como ela foi moldada na sua infância. Aí quando nós nos tornamos adultos, nós conservamos essa criança interna. E muitas vezes essa criança interna, ela chegou na sua maturidade, na sua vida adulta, extremamente ferida. Porque lá no passado, infelizmente, os inputs e os exemplos que nós tivemos não foram os mais adequados para uma boa educação. Ninguém aqui está dizendo que é fácil cuidar de uma criança. É uma responsabilidade muito grande ser pai, ser educador. A gente combina tudo direitinho lá no plano espiritual. Porque vocês sabem que todos nós traçamos um roteiro reencarnatório. E os nossos roteiros reencarnatórios, eles são feitos para dar certo. A gente não vem aqui para dar errado. A gente não adianta eu culpar Deus pelo filho que eu tenho ou pelo pai que me foi colocado. Foi traçado, foi pensado e você aceitou. Ao menos, obviamente, que seja uma reencarnação compulsória, que pode acontecer, mas isso nós sabemos que não é a lei. A lei é o contrário. Todos nós temos a oportunidade de refazermos a nossa jornada aqui previamente combinada. Então, meus amigos, não é fácil ser pai. Não é fácil você conduzir um espírito à ascensão de um homem de bem. Mas nós temos ferramentas. Uma coisa que eu não posso jamais é atribuir aquilo que foi passado para mim pelos meus pais. Porque meus pais receberam dos meus avós e os meus avós receberam dos seus bisavós. Então eu tenho que me dar conta que eu não posso repetir aquilo que está errado. Aquilo que não vai agregar. Se não é fácil lidar com a criança, filho, imagina lidar com a nossa criança interna. Lidar com as nossas dificuldades. Não é fácil. Não é fácil você mudar o seu pensamento, a sua conduta, a forma como repetidamente você ouviu e você agiu durante muitos anos. Aí eu coloco para fora a minha criança ferida, por exemplo, quando alguém me fecha no trânsito.
Eu tenho aquela raiva. Eu fico furioso. Mas quando eu era criança, a minha fúria, a minha raiva, ela não era conduzida, ela não era canalizada, essa energia, porque são energias também. Eu não aprendi a lidar com isso. Aí o que eu faço? Aí eu meto a mão na buzina, coloco aquele dedo assim, né? Saio xingando. Ou às vezes eu tenho uma ação mais impulsiva, eu fecho o carro, quero descer do carro, tirar a satisfação. E aí vira, muitas vezes, uma tragédia. Quantas vezes eu era criança e escutava minha mãe dizer, não vá ali. Se você for ali, no escuro, o Luiz Cacheiro vai te pegar. Luiz Cacheiro é uma lenda lá de Minas, né? Não chegou aqui. Mas tem gente que fala, né, que o Saci Pererê, não sei o que mais. Só que você não ensina a criança que ela não pode ir no escuro, porque ela pode pisar num prego, ela pode se bater, ela pode se machucar. Não. Você ensina, você passa medo para ela. Você aterroriza essa criança. E aí, quando eu cresço, eu me torno um adulto medroso. Eu tenho medo. E assim, meus amigos, sucessivamente, a gente vai colocando a nossa criança interna à prova. Sucessivamente, a gente vai lidando com os nossos conflitos. É importante, principalmente, que nós trabalhemos os nossos filhos, as nossas crianças. É a oportunidade de ouro. Se nós queremos efetivamente mudar o nosso país, se a gente quer mudar o nosso mundo, não adianta eu ficar indo em rede social, falar mal do político. Não adianta. Se eu não educo, se eu não construo, se eu não trabalho para construir um cidadão de bem, não adianta. Porque aquele político, aquele juiz, seja quem for, um dia ele foi criança. Até onde eu sei, aqui, talvez em um mundo mais evoluído, as pessoas, os seres, eles cresçam muito mais rapidamente do que nós aqui na Terra, que a gente ainda está abrindo os olhos. Mas até onde eu sei, todos, sem exceção, nascem, são bebês, são crianças, têm um pai, têm uma mãe. Então esses seres foram educados. Tá certo também que a gente não pode jogar toda essa carga nas costas dos pais, porque a gente não pode esquecer também que esse ser, ele já traz uma bagagem muito grande. Às vezes são milhares de anos reencarnando. Então não é porque o véu da matéria cobriu as suas reminiscências do seu passado que esse espírito ele não vai ter a sua essência. E às vezes, mesmo encarnando em boas famílias, em famílias de bem, de pessoas boas, esse espírito, ele vai, como diz o bom gringo, vai escorregar. Ele vai escorregar. Mas daí, como dizia minha filha, quando me contava uma história, e daí já não é problema do pai, não é problema da mãe, é problema do espírito. Mas pelo menos a nossa parte como pais, como educadores, como protetores, nós fizemos. Então, meus amigos, aqueles que sintam que a sua criança interna está ferida, sempre há tempo de trabalhar ela. Trabalhe ela, seja buscando a ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, uma psicanálise.
Seja estudando a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é consoladora. Ela tem o condão de trazer um acalento, um alívio aos nossos corações. E aí a gente percebe que tudo aquilo que nós passamos, toda aquela carga que a gente insiste em arrastar, ela é mais leve. Ela não é tão pesada. A relação mais importante que nós temos na nossa vida não é nem com Deus. Sabia? Você sabia? Não é com Deus a relação mais importante que nós temos na nossa vida. Não é com nossos pais, não é com os nossos filhos, com nossos cônjuges, ou com qualquer outra pessoa. A relação mais importante que nós temos é com nós. É consigo mesmo. E sabe por quê? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com Deus. Não vou nem rezar, porque eu vou estar com raiva dele. Eu não vou estar bem com meu irmão, não vou estar bem com a minha mulher, não vou estar bem com meu marido, não vou estar bem com meu filho, não vou estar bem com meu... Não vou estar bem com ninguém, gente. Então a relação mais importante é consigo mesmo e com mais ninguém. Estejam bem consigo mesmo e tenham certeza que as coisas ao redor de vocês, as relações, elas serão muito mais tranquilas, amenas. Agradeço a presença dos amigos. Convido os nossos médiuns para se posicionarem. E aos nossos convidados, espectadores, eu convido mais uma vez a fecharem os seus olhos, sentindo essa boa energia que circula aqui nessa casa, a presença dessa espiritualidade amiga que preparou esse ambiente desde cedo para recebê-los, dando a cada um aquilo que veio buscar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, aqui nesse momento pedimos a vós que abra os nossos corações e permita que as nossas crianças internas, que hoje são feridas e que estejam por qualquer motivo, que o Senhor derrame o vosso bálsamo, alivie essa dor, nos mostre o bom caminho e que nós possamos encontrar a paz e seguir adiante nessa jornada que o Senhor colocou à nossa disposição, como ferramenta para nos aproximarmos um dia de vós. Dessa forma, então, agradecemos essa espiritualidade amiga e desejamos que todos regressem aos seus lares em paz e com Deus. E que assim seja.